Olá pessoal, bom dia. Em nosso vídeo anterior, nós mostramos para vocês o movimento plano geral. E então discutimos, aquelas equações que quando um corpo tem simultaneamente translação e rotação, aí nós podemos escrever equações de velocidades relativas entre pontos do sistema e também de acelerações. Nesse vídeo de hoje, nós vamos mostrar um exemplo como calcular velocidades angulares de partes de um sistema. Bem, então vamos considerar este sistema que é composto aqui por uma polia menor, uma maior, poderia ser uma engrenagem menor, uma engrenagem maior, e estão conectados a duas barras, esta barra e essa outra. Esta polia menor, ela está conectada a um motor. Então, ela é a polia motriz, que vai fazer com que ela gire e, ao girar, ela vai transmitir uma rotação nessa outra polia. E este ponto, que é comum, à polia maior e a esta barra, vai fazer com que essa barra movimente e essa aqui também. Nós vamos analisar exatamente nesta posição, porque quando o sistema movimenta, esses pontos irão mudar de posição. Então, nós queremos, nesta posição, calcular as velocidades angulares dessas barras. Veja como o movimento ocorre. Então, essa polia menor, ela está girando mais rapidamente, porque ela tem um raio menor, e transmite uma velocidade angular menor na polia maior. E isso provoca o movimento desta barra e desta barra. Vejam que esta barra menor, a gente percebe que ela movimenta no sentido horário e depois no anti-horário. Vamos verificar, então, isso que nós estamos vendo aqui nesse sistema. Outro detalhe, esse ponto de contato entre elas não tem deslizamento. Então, a velocidade, quando há o contato entre as duas polias ou as duas engrenagens, será sempre a mesma. Então, consideremos este exemplo. A polia 1 gira no sentido horário, com velocidade angular constante, de 10 radianos por segundo. Os raios da polia 1 e 2 são, respectivamente, 0,05 e 0,15 metros. Nós queremos determinar a velocidade angular da polia 2, a velocidade do ponto A, nesse instante, e as velocidades angulares das barras AB e BC, também para este instante. Então, como dissemos, este ponto aqui é um ponto comum que nós vamos ter velocidades iguais, tanto para a polia 1 quanto para a 2. Vamos chamar esse ponto fixo da polia 2 de ponto E e representar, então, aqui a velocidade V. Então, eu posso falar que V é ômega1 R1 e V também é ômega2 R2. Logo, ômega1 R1 igual a ômega2 R2. Como já sabemos o ômega1 e os raios, calculamos o ômega2, 3,3 radianos por segundo. Vejam que os valores são diferentes. Ômega1 é 10 e ômega2 é 3,3, porque é um raio maior. Aí, então, nós podemos usar as equações que definimos em nosso vídeo anterior. Podemos comparar pontos, velocidades entre dois pontos. Escrevemos, então, que a velocidade do ponto A é igual à velocidade do ponto E mais a velocidade de A em relação a E. Movimento de translação e rotação. Vejam, portanto, que este ponto é um ponto fixo. Logo, a velocidade deste ponto vai ser sempre zero. E a velocidade do ponto A em relação ao ponto E é o produto vetorial da velocidade angular da polia 2 com o vetor posição REA. Por que REA? Porque nós tomamos o ponto A em relação ao ponto E. Então, o ponto E é o ponto fixo, onde o ponto A gira em torno dele. Então, o vetor posição sai do ponto E e vai para o ponto A. Representamos por REA. Sabemos ainda que quando uma polia gira, ou uma barra, gira no sentido anti-horário,
nós convencionamos, né, que a velocidade angular está no sentido positivo do eixo Z, e quando ela gira no sentido horário, está no sentido negativo do eixo Z. Então, podemos escrever aqui ômega 2 é 3,3K, está no sentido positivo. Quando gira no sentido anti-horário, é o sentido positivo. Fazendo o produto K vetorial J é menos I. Então, a velocidade do ponto A, nesse instante, vale menos meio metros por segundo I, ou seja, ela está no sentido contrário ao vetor unitário I. Então, está no sentido negativo no eixo X. Está aqui para a esquerda. Podemos também, né, escrever que a velocidade do ponto B para a barra B é igual à velocidade do ponto A mais a velocidade do ponto B em relação ao ponto A. Estamos analisando a barra B. E depois nós vamos escrever uma outra equação de VB em relação a C. Por que nós estamos pegando o ponto B? Porque o ponto B é um ponto comum, né? A barra B e a barra BC. A velocidade do ponto A nós acabamos de calcular. Então, a velocidade de B vai ser VA, velocidade B em relação a ômega da barra B, vetorial RAB. RAB, porque nós pegamos o ponto B girando em torno do ponto A. Então, nós estamos analisando o movimento do ponto B girando em torno do ponto A. Então, o vetor posição vem de A para B. A velocidade do ponto A vale menos meio I, acabamos de calcular, mais ômega BK vetorial RAB. O que é o RAB? É o caminho percorrido pela formiguinha para chegar do ponto A ao ponto B. Ela vai descer menos 0,3J e caminhar para a direita, mais 0,6I. Então, está aqui o 0,6I menos 3J. Estamos também, pessoal, considerando aqui a velocidade angular da barra B como positiva. A velocidade positiva, então, a gente está supondo que ela está girando no sentido anti-horário. Se isso for verdade, nós vamos achar um valor positivo para a velocidade angular da barra B. Se for o contrário, nós vamos achar negativo. Então, fazendo aqui os produtos vetoriais. Então, temos menos meio I, ômega ABK vetorial 0,60I. K vetorial I é igual a J. K vetorial J é igual a menos I. Menos com menos, mais. Então, temos aqui a nossa primeira equação. A equação da velocidade de B calculada para a barra AB. Eu poderia também, tá, pessoal, chamar de ômega B ou ômega BA, tanto faz. Vamos pegar agora a barra BC. Fazendo, então, que a velocidade de B é igual à velocidade de C mais a velocidade B em relação a C. Então, nós estamos analisando a rotação do ponto B em torno do ponto C. Este ponto C é um ponto fixo, igual ao ponto E. Logo, a velocidade desse ponto C é zero. E VB em relação a C? Ômega BCK vetorial RCB. Aqui foi RAB. Então, sempre pegando o ponto em relação ao qual estamos calculando, né, o vetor velocidade. E caminhamos para o outro ponto, no caso aqui, RCB. Então, VB é igual a ômega BCK vetorial. RCB, a formiguinha vai descer aqui menos 0,30J e caminhar aqui menos 0,20I. Fazendo os produtos vetoriais. Ômega BCK vetorial menos 0,20I. K vetorial I, J. Então, menos 0,20 ômega BCJ. K vetorial J, menos I, com menos, mais 0,30 ômega BC I. Então, aí nós temos a segunda equação. Então, vejam, portanto, quando pegamos o ponto B, montamos uma equação em função, né, VB, e a outra também VB, para a barra B e para a barra BC. Aí nós podemos comparar essas duas equações. Então, a velocidade VB é igual a esses termos aqui de velocidade. E a velocidade VB é igual a esses termos de velocidade.
Então, esses valores aqui têm que ser iguais a estes. As componentes da velocidade no eixo x, a soma dessas duas aqui, tem que ser igual a essa velocidade. Então, podemos montar um sistema de equações igualando as duas equações. Então, eu vou ter menos 0,5 mais 0,30 ômega B é igual a 0,30 ômega BC, porque o I em evidência aqui e aqui nós vamos eliminá-lo. Comparando agora no eixo Y, as velocidades que eu tenho no eixo Y aqui tem que ser igual aqui. Então, 0,60 ômega B é igual a menos 0,20 ômega BC. Duas equações, duas incógnitas. Sistema fácil de resolver. Então, resolvendo, eu vou ter ômega BC igual a menos 1,26 radianos por segundo. Vejam que fizemos a suposição ômega BC positivo, que essa barra giraria no sentido anti-horário. Entretanto, deu negativo. Então, para este instante, ela gira no sentido horário. Então, quando colocamos na equação, vejam bem, supusemos positivo, que ela giraria no sentido anti-horário. Encontramos negativo, então ela gira no sentido horário, como vimos no movimento aqui do sistema. Substituindo o ômega BC aqui, achamos, né, o ômega AB. Deu positivo. Se deu positivo, a nossa suposição é que a barra giraria no sentido anti-horário. E é verdade, o valor é igual, né, é positivo, então ela vai girar no sentido anti-horário. Bem, então, pessoal, mais alguns detalhes. Veja que quando calculamos a velocidade do ponto A nesse instante, quando esse ponto estiver aqui, o módulo da velocidade é o mesmo. Entretanto, a direção vai ser menos j. Então, aqui seria menos meio j. Quando o ponto A estiver aqui, ela será para a direita. Então, é meio i. E aqui é meio j. Então, depende da posição. Por isso que nós temos que definir aquele instante que estamos analisando. No próximo vídeo, nós vamos usar esta mesma situação para calcular as acelerações angulares das duas barras, para poder finalizar esse exemplo. Um abraço e até lá.